Vamos lá para o primeiro destaque do nosso Papo Antagonista, então. Vamos repercutir hoje a articulação política do governo Lula, né? Depois de se reunir hoje com o presidente Lula, o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, afirmou que o presidente ordenou que haja ali um diálogo com os partidos que comandam os ministérios, né, para cobrar votos. Esse encontro aconteceu depois que a Câmara dos Deputados vetou o decreto do presidente com as mudanças no marco do saneamento, né? Depois dessa derrota, então, foi a primeira derrota do governo Lula, lá dentro do Congresso, já na Câmara dos Deputados, mais especificamente, e aí ele decidiu, então, entrar pessoalmente, Padilha decidiu entrar pessoalmente também nessa articulação da política. De acordo com o ministro, as primeiras reuniões serão com PSB e PSD, e depois com MDB e com União Brasil. Padilha tentou justificar essa derrota que teve do marco do saneamento e também a derrota do PL das fake news, né? Vamos ouvir, então, o que disse o ministro Alexandre Padilha? Vamos ver esse trecho da fala dele na entrevista coletiva que ele concedeu hoje, no começo da tarde, aqui em Brasília. Não teve derrota, né? O PL da fake news... o PL da fake news teve uma votação de urgência, onde nós ganhamos a votação da urgência. Depois teve um debate sobre a votação, colocar ou não em votação, e foi decidido pelo relator do projeto, que construiu o seu relatório. Tem um conjunto de conteúdos lá que tem a ver com o propósito que o governo tinha apresentado, tem outros que não tem a ver com o propósito que o governo tinha apresentado. Ele decidiu retirar de votação, certamente para discutir melhor a proposta, esclarecer melhor a proposta, que a gente possa debater. Porque existem crimes que acontecem no espaço da internet que nós precisamos de mecanismos firmes, tanto o judiciário, a sociedade, para proteger a sociedade, proteger a democracia, proteger as crianças, proteger quem tem sido vítima desses crimes. Aquilo que é proibido na vida real não pode ser permitido no mundo digital. Tem conteúdos importantes ali no PL, que são conteúdos, inclusive, para garantir a liberdade de expressão na internet. Porque muitas vezes a pessoa é bloqueada sem saber porque está sendo bloqueado. É bloqueado por uma plataforma sem saber qual foi o motivo. Chega para cá, Carlos Graeb, também vai compor o nosso time de hoje. No Papo Antagonista, vai conversar um pouco mais com a gente, fazer análise sobre esses assuntos do cenário político. Graeb, muito boa noite, Graeb, seja bem-vindo. Graeb, quero começar conversando com você sobre essa fala do ministro Alexandre Padilha, então, se justificando ali, dizendo que não houve derrota no PL das fake news, falou também que foi cobrado por Lula sobre essa questão de cobrar dos ministros que compõem o governo na esplanada dos ministérios, por que esses partidos não votaram para manter esse decreto do presidente no marco do saneamento. Fato é que Padilha está sendo fritado ali dentro do Palácio do Planalto, né? E é o que se fala já, pelo menos aí nos bastidores, bastante vocalizado, inclusive, por algumas fontes ali dentro do Palácio do Planalto. O Graeb, muito boa noite, bem-vindo. Oi, Kenzo, Duda, tá aqui do meu lado, pessoal do chat, muito bem-vindos. Olha só, o Padilha disse que não teve derrota, mas teve derrota, e foram duas derrotas feias, sim. Tem essa história de dizer que não foi derrotado, não. Foi derrotado pelo mérito, no caso do decreto do saneamento. Já falamos sobre isso aqui. O Congresso aprovou a mudança, aprovou o novo marco do saneamento, depois de muita discussão. O PT foi derrotado nessa conversa e agora, de maneira arrogante, quis ganhar na canetada aquilo que não conseguiu ganhar lá atrás na democracia, ou seja, na votação, né? O pessoal disse não é assim que se faz. Não topou a mudança por decreto, derrubou a norma, vai derrubar também a norma lá no Senado, lembrando que que foi o senador Tasso Gereissati que foi o relator do novo marco do saneamento. Ou seja, o Senado teve absolutamente à frente dessa discussão. Então, as chances
de reverter no Senado a derrota sofrida na Câmara são mínimas, tá? Derrota. No caso do PL das fake news, a mesma coisa. Quiseram ali empurrar uma legislação complexa que mexe em um monte de coisas na vida cotidiana das pessoas, que mexe com atividades econômicas, que cria riscos, sim, para a liberdade de expressão no país, sobretudo porque cria um xerifão da liberdade de expressão ou da atividade nas redes, que ninguém sabe como é que vai funcionar, com quem vai funcionar, nas mãos de quem vai ficar, né? Então, quiseram empurrar a garganta abaixo essa história, conseguiram aprovar a urgência, mas não conseguiram votar o projeto. Não tinham votos. E isso já estava mais ou menos claro na época da votação da urgência. O placar foi apertado, a gente falou disso aqui também. Ali já ficou claro que o governo e o Lira, que o ajudou nesse caso, podiam até ter conseguido arrebanhar ali os votos para acelerar a tramitação, mas com aquela margem ali, era bem provável que não conseguissem aprovar o mérito. E foi isso que aconteceu. Perceberam que não ia aprovar o mérito, tiraram. Ah, foi o relator que pediu para tirar, para discutir mais. Não, derrota. Não tinha votos para aprovar. Não foi só para discutir mais. Não foi só para falar, não, vamos falar. É porque eles perceberam, com clareza, que iam perder, certo? Então, tem um buracão na articulação política do governo. E o Lula agora está entrando aí na avenida, né, para ver se modifica esse cenário. Transformar o Padilha em bode expiatório dessa história não é justo. Não é justo. A gente até estava conversando isso aqui na redação hoje, durante a nossa reunião habitual de segunda-feira, né? A gente estava lembrando que o Padilha, como qualquer governo, mas especialmente num governo que tem um chefão como o Lula no topo, não tem autonomia plena para dizer sim para tudo. Não é ele que aprova, em última instância, os acordos que são feitos lá com os partidos, com os parlamentares, né? No fim das contas, se não tiver a rubrica do Lula lá no acordo, no final, a coisa não sai. Então, tem um sujeito oculto nessa história, que é o Lula. É óbvio que ele já estava aí por trás de todas as negociações. É óbvio que se houve alguma falha, essa falha não pode ser atribuída só ao Padilha, tem que ser compartilhada com o Lula. Então, se o Lula está entrando agora na avenida, é porque ele também precisa prestar esclarecimento, também precisa estar ali presente para que as pessoas sintam firmeza de que acordos feitos serão acordos cumpridos, né? Então, é óbvio, nenhum petista vai dizer isso porque interessa a todos preservar a autoridade do Lula. Mas essa autoridade, se você for pensar bem, já está posta em dúvida lá no Congresso, certo? E é do Lula que as pessoas vão cobrar. E aí? Seus ministros vão entregar aquilo de fato que eles dizem que podem entregar? Ou não? Né? Então, é um movimento aí que acaba pondo muita coisa na conta do Padilha, mas o Lula também está sendo cobrado nessa. Não vamos acreditar. E eu não acredito também que o Padilha vai ser queimado assim, logo de cara, logo nos primeiros 6 meses do governo. Esse movimento, eu acho que também tem um pouco disso. O Lula percebeu, né, que se as pessoas não virem da boca dele, se ele não deixar de novo claro que está disposto a fazer acordos, não vai andar a coisa para frente. Então, é isso.
O Graeb, inclusive, Alexandre Padilha também foi questionado sobre a CPMI do 8 de janeiro, né? Falou, vamos lembrar que o governo foi contra a instauração dessa CPMI, depois que aquelas imagens vieram a público do general G. Dias, que mostram ali o general acompanhando esses manifestantes que invadiram o Palácio do Planalto e depredaram todo o patrimônio público. G. Dias caiu e aí o governo não viu outra alternativa a não ser endossar, sim, essa CPMI. E hoje Alexandre Padilha falou sobre essa comissão parlamentar mista de inquérito. Vamos ver o que diz Padilha. Eu quero entender agora por que a oposição até agora não indicou os membros para a CPMI. Eu acho que eles estão indo lá porque, né, não conseguiram sustentar a sua teoria terraplanista, que tinha na CPMI como o grande instrumento para sustentar a sua teoria terraplanista, não conseguiram até agora, talvez estão inventando outras coisas para fazer. Né? Olha só, olha, a CPMI vai colocar uma pá de cal na teoria terraplanista de quem a vítima é a responsável pelos atos terroristas. Nós vamos nessa semana, tanto do Senado quanto da Câmara, acelerar a indicação dos membros do governo, da base do governo, para a CPMI, para que a gente possa falar. Tá aí, Graeb. Então, dizendo que vai botar uma pá de cal aí nos terraplanistas, né, que falam que o governo não tinha nada, mas fato é, as imagens ali falam muito e o governo precisa, sim, explicar aquelas imagens do general G. Dias ali e todos os seus comandados. Claro que a grande maioria também dos seus comandados ainda estavam ali dentro do Gabinete de Segurança Institucional, porque foram nomeados na gestão do Heleno, né, na gestão Bolsonaro ainda, e G. Dias chegou, não passou a régua ali, não tirou todo mundo, manteve alguns desses militares ali dentro do Gabinete de Segurança Institucional e acabou no que acabou, né, pagando o preço por isso. Graeb. Eu tive uma conversa interessante com um deputado hoje, e essa conversa disse o seguinte: pode ser que essa CPI não saia. Olha só, que interessante, né? O Padilha disse que a oposição ainda não fez as indicações. Mas se você prestar atenção na fala dele, ali também está dito que o governo também não fez as indicações para a CPI. Ele fala, nós vamos acelerar, tal. Mas o fato é que não indicou ninguém. Então, não tem nomes indicados para a CPI do 8 de janeiro ainda. E nessa conversa que eu tive hoje, o que é que veio à tona? Que parece estar havendo uma conversa entre aqueles integrantes da turma do Deixa Disso, tanto do lado do governo quanto do lado da oposição. Tem gente nas duas trincheiras aí que percebeu que pode não ser do interesse de ninguém, que ninguém vai sair com uma vitória clara dessa CPI. Que as circunstâncias já não são tão boas para a oposição e também não podem não dar uma vitória estrondosa, essa história de pá de cal no terraplanismo e tal. Está começando a pintar a sensação ali no Congresso de que pode ser uma CPI, ao invés de ser daquele proverbial ganha-ganha, uma CPI do perde-perde. Vai ser ali uma briga de porrete para tudo quanto é lado, todo mundo sai machucado, ninguém sai com um troféu para exibir no final. Então, assim, pode ser que essa história se arraste, até vencer o prazo para indicação e, de repente, lá se foi a tal da CPI do 8 de janeiro. Não dá para cravar isso, mas é uma hipótese que está ganhando corpo ali no Congresso. As pessoas estão começando a sentir que ninguém tem a chance de triunfar na CPI, nem oposição, nem governo, e nessas circunstâncias, melhor gastar energia com outras coisas. Então essa me parece que é a notícia interessante que está aí pipocando em torno da CPI do CPMI, né, do 8 de janeiro. Vamos ver, a gente precisa acompanhar de perto o que acontece ao longo dessa semana, para ver se sai a indicação mesmo.
Se não acontecer indicação em grande número, se não acontecerem indicações em grande número até o final da semana, é sinal de que essa história que eu acabei de contar é um enredo que realmente está ganhando corpo.